Muito boa noite a todas. Sejam todas muito bem-vindas. Estávamos aqui com o coração cheio de alegria, esperando chegar o dia dessa palestra, desse bate-papo sobre o burnout, porque isso é uma demanda muito grande nos atendimentos. Estamos com muitas mãezinhas em burnout sem sequer sonhar que isso existia. E a gente fez algumas enquetes, né, no Instagram e até aqui no nosso grupo mesmo, perguntando quem sabia o que era burnout, já ouviu falar. E a maioria das pessoas não sabia o que era, nunca ouviu falar ou queriam mais informações. Então a gente precisa cada vez mais levar esse conhecimento para todos. Eu sei que vocês já me conhecem, mas eu preciso deixar aqui para as pessoas que vão nos ver nos gravados. Sou Jamile, sou casada com o Cleiton, mãe do Davi e do Miguel. Terapeuta emocional de famílias, especialista no sono de crianças e adolescentes, orientadora parental e analista de perfil comportamental e coach de performance familiar. E agora eu vou deixar vocês com a Grazi, minha amiga, minha best sócia, para ela se apresentar e dar continuidade. Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma vez. Estávamos ansiosos por esse dia, por estar com vocês de novo. E eu sou a Grazi, então, casada com Pedro, mãe do Luan, terapeuta do sono dos bebês, especialista em sono de crianças e adolescentes, orientadora parental, analista de perfil comportamental e também kid coach. Então, muito prazer e vamos começar. Calma, que o slide voou bastante. Acelerado, então. Então, quando a gente pensa em burnout, né, e a gente andou pesquisando bastante, estudando bastante sobre o assunto, e percebemos o quanto o burnout é algo que é normalizado, que as pessoas dizem que é normal da maternidade, né? É o cansaço normal das mães, as mães estão cansadas e isso é normal. E aí nós trouxemos essa frase como lembrete, né? Que o quanto o burnout é algo que a gente tem que prestar muita atenção, porque o burnout conduz à negligência e violência e pode contribuir para o suicídio. Olha que forte isso. Então não tem nada de normal, né? Claro que existe o cansaço, mas quando isso passa de um limite, a gente tem que entender que precisa dar atenção a isso e precisa se cuidar e levantar a mão e pedir ajuda. Então, o termo burnout em inglês, ele significa queimar por completo. Olha que intenso, né? Queimar por completo. Então, trata-se de uma referência ao que ocorre com a saúde psicológica do paciente, conforme a doença se agrava. Ele é tomado cada vez mais pelo estresse até se esgotar completamente. E o burnout, ele é algo que é um estudo relativamente novo, tá? É uma área de pesquisa nova e há pouco tempo que a Organização Mundial de Saúde entendeu o burnout realmente como uma síndrome, reconheceu inclusive como CID, isso aconteceu em 2022, né? Muito também em função da pandemia se chamou mais atenção para esse assunto, né? E essa síndrome de esgotamento profissional, que é o burnout ocupacional, que é o que é reconhecido hoje pela Organização Mundial de Saúde, ele é definido como uma doença ocupacional, né, onde os problemas de saúde contraídos pelo trabalhador após ficar exposto a fatores de risco decorrentes de sua atividade laboral, que afetam sua saúde física e mental, ou seja, o burnout ocupacional, ele acontece no ambiente de trabalho. E o que diz no CID, né, do burnout ocupacional? Que são fatores influenciando o estado de saúde ou que levam ao motivo de pessoas contratarem serviços de saúde. E o que normalmente as pessoas que estão em burnout ocupacional, que é aquele voltado para o trabalho, sentem? Então, normalmente têm sentimentos de falta de energia ou exaustão, então estão sempre cansados, mesmo depois de já terem descansado.
aumento da vontade de se distanciar do ambiente em questão, ou sentimentos de negativismo relacionado a esse determinado ambiente, ou seja, eu estou bem, eu só fico mal quando eu vou para o trabalho. Então, eu tento me distanciar desse ambiente, que é esse ambiente que me faz mal. E redução de eficácia ao exercer o seu papel nesse ambiente. Se eu não quero mais ficar nesse ambiente, automaticamente eu acabo tendo uma redução da minha eficácia. E o que é o burnout parental, né? Então, hoje, a Organização Mundial de Saúde entende e reconhece o burnout, né, ocupacional e o burnout parental, então, é uma síndrome de exaustão causada pela sobrecarga, exaustão física e emocional, distanciamento emocional de seus filhos e sentimentos de não ser uma mãe boa o suficiente. Ou seja, enquanto o ocupacional é em relação ao trabalho, o burnout parental é em relação à família, é em relação aos filhos. Alguma coisa a acrescentar até aqui, Nina? Não só a gente frisar bem que o burnout ele precisa ser investigado e tratado, porque ele interfere demais na vida dos pais e, consequentemente, na vida das crianças também. Então, as crianças exigem muito cuidado, muita atenção, e quando o adulto não está bem para isso, ele não está com tolerância para isso, não está com paciência, com disposição, isso acaba afetando toda a relação, né, entre a família como um todo. Inclusive, nós colocamos no grupo, né, o Forms pro questionário, né, para vocês terem ideia como que vocês estão dentro dessa síndrome do burnout parental. Então, é importante fazer aquele questionário, né, e entender como que se está nesse processo e pode pedir ajuda para a gente no grupo lá também, tá? Então, para vocês entenderem um pouco, o burnout parental, ele teve seu primeiro contato, vamos dizer assim, em 1983 com o livro Parent Burnout, onde uma especialista em educação e uma consultora de burnout parental discutiram e trouxeram esse assunto à tona. Mas só em 2014 pesquisas foram feitas, tá, sobre burnout parental, mas apenas com portadores de deficiência. Em 2015 vieram então mais estudos, né? Então estudos mais consistentes sobre burnout parental e um grupo grande de estudos na Bélgica que trouxe esse assunto à tona. E em 2021, nos Estados Unidos, então, um estudo que trouxe um número de pessoas um número de pais, né, maior, um número de pais de 1.285 pais. E pasmem que 66% dos participantes sofriam de burnout parental. Então vejam como muitas pessoas, como eu disse, relatam que é algo comum, pode estar se tornando uma síndrome e muitas vezes está passando despercebido. E lá na frente, se tornar, por se manter neste ciclo, isso acabar se tornando até mesmo uma depressão. Então, mais adiante a gente vai falar também sobre os tipos de burnout parental. E é bem importante entender esses ciclos para que a gente possa o mais rápido possível sair deles. E, Mili, vou deixar para te dar continuidade. E olha que interessante, por que a gente quis colocar essa linha do tempo? Porque de 83 para 2015 foram 3 décadas, foram mais de 30 anos sem se falar sobre o burnout. E aí agora ele está vindo mais à tona, especialmente depois da pandemia. Só que no Brasil a gente não tinha muitos estudos. Então agora em 2023, uma mulher da UFMG começou a fazer uma pesquisa mais específica sobre o burnout parental. Então, quanto mais pessoas estão pesquisando, mais pessoas estão falando, mais a gente vai disseminando conhecimento e informação e conseguindo identificar os primeiros sintomas logo no início, fica muito mais fácil de ter uma resolução e de ter menos sofrimento. Nós temos 3 categorias para o burnout parental: a exaustão, o desapego e a ineficácia. Eu preciso muito que vocês fiquem atentas agora, deixa papel e caneta e anota se você se identifica com alguma característica dessas categorias. Anota, deixa guardadinho para depois você analisar. Poxa, eu estou numa zona de perigo, não, eu estou distante disso, isso não está para mim. Ou eu já estou muito nessa área. Vamos lá. Exaustão. Aqui na exaustão,
A mãe acredita que não tem mais nada para oferecer. Só um parêntese. Eu estou falando muito mãe, mas isso vale para os pais de modo geral. Porém, 85% dos casos de burnout acontecem mais com as mulheres, com as mães. Na exaustão, a mãe já tem aquele sentimento que não vai mais dar conta de nada, que fica até impossível pensar e raciocinar direito. É uma fadiga constante. E aí vem, quais são os primeiros sintomas? Problemas de sono dos pais e das crianças. E aí a gente tem um efeito bola de neve e um sistema de um alimentar o outro. A criança não dorme, o pai também não, os pais também não dormem. E aí começa, a criança se espelha nos pais e os pais não conseguem dormir. E aí essa mãe começa o quê? A tomar um cafezinho toda hora, começa a tomar um energético, começa a tomar uma melatonina para conseguir dormir, aí toma um remédio para o sono, toma um remédio controlado, vai no médico, o médico passa logo um remédio, que nós temos uma cultura medicamentosa muito forte, e aí vai ficando cada vez mais difícil, vai mascarando cada vez mais esses sintomas. Porque muitos medicamentos vão tratar o sintoma, mas não vão tratar a causa. Outra questão, os pais procrastinam a hora de dormir para ter tempo para si. Então, as crianças dormiram. O que que eu vou fazer agora? Vou lavar prato, vou arrumar a casa, vou deixar o almoço de amanhã, vou fazer várias coisas. Se não quiser tempinho que as crianças dormiram, poderia estar simplesmente lendo um livro, vendo um filme ou descansando. Mas a maioria tem essa necessidade de fazer tudo quando as crianças dormem. E aí acaba sendo menos ainda um tempo de descanso, um tempo de prazer. E depois de tudo isso vem o sentimento de culpa. Então, a maternidade que já traz muita culpa para as mulheres, vem mais uma. E tá aqui a mochilinha nas costas, com a culpa de não dar conta de tudo, de não estar conseguindo dormir, e a criança não dorme, e está cansada e não poderia estar cansada. E aí, com tanto medicamento, tanta cafeína, tanto estimulante, essa mãe não está vendo que ela está simplesmente exausta. Porque é normal as mães estarem exaustas. É normal a mãe não dormir. Afinal de contas, quando a gente estava grávida, eu garanto que todas aqui ouviram. Aproveite para dormir agora, porque quando seu filho nascer, você não vai dormir mais. Ou então, outra fase de incentivo. Aproveita que está pequenininho, filhos criados, trabalhos dobrados. E nós vamos levando tudo isso no decorrer de nossa vida. Por isso, estar exausta é normal para uma mãe. E lembrando que esse é o primeiro estágio, né? É o Porque sinalzinho amarelo lá. é o primeiro estágio do burnout parental. Então, olha quanta coisa que a gente pensa assim, nossa, realmente, isso é normal. E não, já é o primeiro estágio. Então, por favor, atente-se a isso. É como se você estivesse entrando no mar rasinho e você vai andando, né? A água está cobrindo a cintura, vai andando, você não percebe que a água está cobrindo você. Porque é normal você estar ali. Só que de repente, você cai em um buraquinho, parou no desapego. E nesse estágio do desapego, a mãe começa a não sentir prazer com a maternidade. Agora imagina a nossa sociedade, a mãe não está sentindo prazer com a maternidade. Ontem, vou compartilhar com vocês depois, eu vi um Instagram de Samara Filippo, uma atriz, ela dizendo que ela não gosta do papel de ser mãe. Tá tudo bem. Imagine quantas pessoas vão estar julgando ela. Não estou dizendo que ela está certa nem que ela está errada. Mas ela, uma figura pública, chegou para dizer: não gosto do papel de ser mãe. Mas nós fomos criadas e educadas para sentir prazer com a maternidade. Quando a gente não sente, a gente não é uma boa mãe, não é uma boa pessoa, não é nem um ser humano. Só que aqui nesse desapego, a mãe já está com baixíssimo nível de energia. Ela não está presente nem física e nem emocionalmente com seus filhos. Não se importam com as experiências dos filhos, com conversas, brincadeiras, e começam a deixar de demonstrar afeto. Então, esse distanciamento emocional está devido justamente a essa exaustão. Eles buscam se isolar até por forma de se preservar. E já vi uma culpa tão grande, porque, ó,
Olha essa imagem de fundo aí. A menininha está em cima da mãe querendo brincar. E olha a cara dela de disposição para brincar. Essa mãe chegou do trabalho o dia inteiro, está cansada, ou ficou em casa o dia inteiro com a criança. Ela já não sabe mais o que fazer. Ela começa a agir, ó, no piloto automático. A criança quer brincar, ela não tem disposição, não tem paciência. E ela começa a contemplar a vontade de fugir. Só que na exaustão, a mãe queria fugir, mas no plano de fugir, ela incluía levar os filhos. Aqui no desapego, não. Ela quer fugir, mas não quer levar os filhos. Ela quer fugir sozinha. Ela não sabe mais o que fazer. Ela não sente alegria com essa maternidade. Por que ela vai querer ficar com os filhos? Só que ela não enxerga isso. E se enxergar, ela não vai verbalizar, porque tem toda uma pressão por trás que vai julgar ela. Então, o buraquinho que ela caiu lá no mar, ela vai ficar lá, sem quase ar para respirar. E aí ela vai tomando caldos e mais caldos nessas ondas, porque ela não sabe reconhecer e ou não consegue pedir ajuda. E ela vai entrar no ciclo da ineficácia, onde ela vai ter comportamentos negligentes para resolver esses conflitos com os filhos. Só que é tão louco isso que sente vergonha da mãe que se tornou. Ela se acha incapaz e ineficaz. E qual o resultado de tudo isso? Culpa, sensação de inferioridade, medo, tristeza. E aí essa mãe, na tentativa louca de melhorar, abre o Instagram para relaxar. Ela vai ver o quê? Famílias felizes, sorridentes, e vai achar que ela é ainda pior porque ela não consegue estar com o corpo perfeito, fazendo viagens e com as crianças felizes, comportadas e obedientes. Então, ela vai se sentir ainda mais inadequada e vai se distanciar ainda mais dos seus filhos. Porque aqui nessa fase começa a mostrar indiferença. Então, essa imagem no fundo, o bebê está no berço chorando. A mãe está do lado de fora, segurando no berço. É como se ela tivesse em Nárnia, sabe? Ela está em outro mundo. Ela sai da real daquela situação, ela não enxerga aquela realidade. Então, a criança está chorando para ela, ela não consegue nem muitas vezes saber o que fazer. Então, quando chega nesse ponto da ineficácia, é como se fosse o fundo do poço, o lugar mais difícil de sair. E se não tiver ninguém olhando para essa mãe, se ela não tiver a coragem de pedir ajuda, de reconhecer isso, são muitos casos que vão beirar para depressão, para uma medicação mais forte, para sair dessa realidade, para trazer, tomar hormônios que vão trazer serotonina, adrenalina, qualquer coisa que deixe ela feliz e disposta. Ou pensamentos suicidas. Então, é muito séria a questão do burnout. E aí eu quero que vocês anotem aí em algum lugar ou tirem foto, como for melhor para vocês, dos sintomas do burnout parental. Nós temos aqui 12 sintomas. Então, a metade seriam o quê? 6. Se você já percebe 6 desses sintomas com mais frequência, já levanta a mão e pede ajuda. Se está com 3, 4, já é um sinal de alerta. Se tem mais de 6, a gente sugere que você procure urgentemente um profissional especializado para estar te acompanhando. Inclusive, pode ser eu e Graça. Está estado extremo de cansaço, esgotamento, fadiga física e emocional. E nesse caso aqui, nesses sintomas, por mais que a mãe durma, por mais que ela fique uma tarde deitadinha no sofá, na rede, na praia, o corpo dela parece que não descansou. Então, mesmo após esse momento de descanso, de dormir, o corpo continua cansado. Até porque não é um sono de qualidade. Ela está com tanto cortisol, tanto hormônio do estresse, acumula tanta tensão no corpo, que ela não consegue, de fato, descansar e ter um sono de qualidade. Sentir que precisa de distância dos filhos, sensação de isolamento, irritabilidade, falta de paciência e aumento de conflitos com outros membros da família,
com o cônjuge, ou com alguém que trabalha em casa, com os pais que vão visitar, algum parente, irmãos. Aumento de atividades de escapes, como eu falei agora há pouco, né? Que vai acabar descontando ou compensando isso em comidas, bebidas, drogas, medicamentos, para conseguir enfrentar o dia a dia. E o que que a gente vê muito hoje? A maioria das mulheres, você pode fazer uma pesquisa, te garanto, tem uma bolsinha de remédio na bolsa. Tem Dorflex para dor muscular. Aí toma tanto remédio, dói o estômago. Aí tem o omeprazol para o estômago. Tem um analgésico. Aí tem um remédio para cólica. Tem remédio para tudo. Porque é uma solução rápida. Porque a mãe não pode ficar com dor. A gente nem se permite sentir dor. Então a gente acaba usando de artifícios para enfrentar essa situação do dia a dia. E mais uma vez, mascar os sentimentos. Falta de motivação, não tem ânimo para fazer as coisas. É sempre preocupada com as obrigações que tem para fazer. Esquecimento. Esqueceu que tinha marcado o médico, esqueceu a panela de arroz no fogo, esqueceu que tinha que fazer alguma coisa de casa, esqueceu de que foi no mercado, comprou tudo, esqueceu o que mais estava precisando. E depois desse esquecimento vem o quê? A cobrança e a culpa. Então, imagina de noite seu filho quer tomar Nescau. Senão, não deixe chocolate de noite porque atrapalha o sono. Mas o seu filho todo dia toma um copinho de Nescau antes de dormir. Nesse dia acabou. E você foi para o mercado para comprar o Nescau e esqueceu. E o que que seu marido vai falar? Não é possível que você vai no mercado todos os dias e não trouxe o Nescau da menina. E agora vai fazer o quê? Aí a criança começa a chorar porque não tem Nescau, você se sente mais culpado. Por aí vai. Sinais físicos como dores de cabeça, gastrite, queda de cabelo, ressecamento, uma infinidade de sintomas físicos. E sentimentos de ansiedade e depressão. Então, marca o que vocês mais costumam perceber para fazer esse autodiagnóstico. Vai lá, Graça. E como que a gente vai diferenciar isso, né? Como que a gente vai entender? Tá, agora nós estamos aqui cheias de informação. Aí a Grazi e a Jamile falaram de burnout ocupacional, falaram de burnout parental, falaram de depressão, e daí, como que eu sei onde eu me encontro nisso tudo, né? Então, vamos começar falando pela depressão. A depressão é um sentimento global, onde nada tá bom. A gente não consegue ter uma área que tá boa e uma área que tá ruim. É um sentimento global de que as coisas não vão indo bem. O burnout, a gente consegue ver e sentir prazer em algumas áreas. Então, no caso do burnout ocupacional, onde eu não tenho prazer é no trabalho. Eu me sinto muito bem em qualquer outro lugar que não seja no meu trabalho. E o burnout parental é aquela mãe que diz assim: quando eu vou para o trabalho é onde eu me realizo, é onde eu fico bem. Eu não gosto de voltar para casa. Eu me sinto um fracasso, eu não sou uma boa mãe, não consigo resolver as coisas, me sinto sobrecarregada. Então, onde eu estou bem é no trabalho. Então, são três pontos diferentes e onde a depressão é o global, onde eu não consigo encontrar algo que seja bom, onde, né, globalmente nada tá legal. Ocupacional é onde eu tento me distanciar do trabalho. Burnout parental é onde eu tento me distanciar da família. E alguns estudos mostram que as consequências do burnout parental é muito maior do que do burnout ocupacional, porque lembram que o CID tá para o burnout ocupacional, então eu consigo tirar a licença médica para o burnout ocupacional. Mas e a mãe que não tá legal? Essa mãe, se ela não pedir ajuda, ela não vai ser tratada. Se ela não tiver condições, se ela não procurar, ela não vai ser tratada. Então, o burnout parental é muito mais perigoso, ele traz muito mais riscos do que o burnout ocupacional. Exatamente, que você está passando mal, o que você vai lá no médico, pega um atestado, licença remunerada, antecipa as férias. E aqui? Vai fazer o quê? Quem ama?
E hoje, quando a gente colocou no Instagram, teve uma mãe que falou assim: eu luto todos os dias contra o burnout. Então, imagine uma realidade, pessoas que trabalham de plantão, especialmente, né? Profissionais da área de saúde, por exemplo. Estão no plantão, tem uma carga de trabalho muito pesada e exaustiva, e quando chega em casa tem que cuidar dos filhos. Então, ela luta contra o burnout parental e o ocupacional o tempo inteiro. Não é fácil. E agora vamos falar um pouquinho sobre essas consequências do burnout. Mari está falando que vivia em burnout parental, né? E isso afetava também a maternidade. Exatamente. Era da área de saúde. Reflete em tudo. Então, algumas dessas consequências. A gente separou aqui como mãe, casal e crianças, mas interfere em tudo, porque vai ter a consequência na saúde, no trabalho, em vários âmbitos. Para a mãe, como sempre, a gente observa mais consequências, que é o cansaço, a privação de sono, falta de concentração, pouca produtividade, vícios. Pode ser vícios simples, tipo comer chocolate todos os dias, tomar medicamento para dormir todos os dias, tomar todo dia remédio para emagrecer. Tudo que ela precisa fazer constantemente possa ser um vício. Mudanças de humor, muito comum. E aí é difícil, às vezes, perceber o diagnóstico, porque será que isso, até que ponto isso é normal? Então, nós temos até as alterações hormonais. Então, começa a se observar. No período da TPM, se você fica mais irritada, se é uma mãe que está na época da menopausa, se é pós-parto, observa o ciclo da vida que você está e observa se essa mudança de humor é naquele período ou se está sendo constante. Sintomas físicos, está todos os dias com dor no corpo, todos os dias se sentindo tensa, todo dia com dor de cabeça, o intestino está preso, sinal de alerta. Está querendo se isolar mais, está sentindo o sentimento de falhar constantemente, sinais de alerta. Consequências para o casal. Como essa mulher tende a se isolar e o parceiro tende a não compreender, se não for um casal que seja parceiro, que converse, que se conheçam, vai começar a aumentar os conflitos. E com ele vem as agressões. Não estou nem falando só de agressão física, que seria a última instância, mas as agressões verbais mesmo. Agressões verbais, humilhações. Então, começa a se tornar um relacionamento tóxico, começa o distanciamento do casal, e aí vem maiores probabilidades de adultério, e vai ficando uma bola de neve. Então, essa mãe que já está no burnout, tá com essa questão com os filhos, problemas com ela mesma, problemas com o filho, e agora ainda vai ter que administrar um problema no casamento, então só faz encher ainda mais a mochilinha dela de pesos. E para as crianças, que sempre tudo termina nas crianças, né? Nós adultos não temos a regulação emocional, se a gente está feliz, está triste, tudo vai respingar nas crianças. Então começam os abusos verbais, e aí são gritos, xingamentos, ameaças, chantagens, palavras mais duras, palavrões de forma geral, abusos físicos, que são as palmadas, tapas, independente se, foi só um tapinha, foi um puxão de cabelo, um puxão de orelha no meio da rua, vou te dar um beliscão, menino. Negligência, que é não ter esse cuidado com a criança, deixar algumas coisas despercebidas. A menina não tomou banho o dia todo, deixa lá. Escovou o dente, deixa lá. Não morre, não. E começa a ser isso constante. E doenças, por quê? É que nem uma plantinha. Se você não der os nutrientes que ela precisa, se não der água, não der sol, o que ela vai acontecer? Ela vai murchar até morrer. As raízes delas vão ficar fracas. Da mesma forma, as crianças. Se elas não forem alimentadas com amor, carinho, cuidado e respeito, elas vão murchando.
baixa a imunidade e ela pode ficar mais suscetível a viroses, apatia, a tão famosa febre emocional, pode ter dores reais ou não, para poder chamar a atenção desses pais. E aí começa um ciclo de inadequação dessa criança. Eu não sou amada pelos meus pais, mas quando eu estou doente, eu tenho atenção. Então, mexe com muita coisa. Vai lá, Graça. E aí, o que que a gente precisa, né? Quais são os cuidados que a gente precisa ter para prevenção, né? Para que a gente não entre nesse ciclo, para que a gente, quando sinta que está colocando o pezinho lá no rasinho da água da exaustão, que a gente consiga tirar o pezinho de lá e voltar para areia e curtir a praia. Então, cuidar da alimentação, né? Consumir nutrientes variados, descansar, parece utopia, né? Quando a gente fala para a mãe, principalmente dos bebês menores, né? O descansar, mas buscar um tempinho para si, para descansar, né? Buscar estratégias para um sono reparador. Então, se a criança dormiu ali, fez uma sonequinha, deita junto e dorme, não se preocupa com o resto, né? Não precisa ser toda hora, todos os dias, mas tira um tempinho no dia para isso, né? Dividir as tarefas domésticas com o parceiro e também com os filhos. Muitas vezes, mas não tenho ninguém para me ajudar. Chama alguém, a vizinha, a avó, né? Alguém que possa dividir contigo um pouquinho, ou nem que seja, como eu digo, às vezes os ajudantes mecânicos, né? Uma máquina de lavar louça, né? Uma rede de apoio assim um pouco diferente, mas que vai ajudar também. Se necessário, vale diminuir o número de atividades extracurriculares dos filhos quando forem muitos, pois em excesso elas podem estressar as crianças e os adolescentes. E os pais, então também, né? Às vezes as crianças têm muitas atividades, então os pais têm que se preocupar com a rotina deles e mais a rotina das crianças, e às vezes tem muita coisa, e isso entra um ciclo de exaustão da família, né? Com tantas atividades, e muitas vezes a família com isso não tem nem um tempinho para estar junto, né? Esses dias uma pessoa me falou assim: eu vou lá ver o jogo do meu filho. Tá, mas tu vai lá ver o jogo dele, mas em que momento que vocês estão os dois juntos brincando? Então, esse momento é importante tanto para a criança quanto para os pais também. Ter um horário para atividades de lazer e praticar exercício físico, acho que isso pode ser até um pouco junto, né? Ter um tempo para lazer e talvez aproveitar para dar uma caminhada na natureza, fazer o exercício físico, isso é básico, né, para terapia emocional e para todos os tratamentos, né, da psicologia, isso é básico, assim, fazer exercício físico, isso libera um monte de hormônio legal para a saúde, que vai ajudar também a sair desse processo. Procurar uma rede de apoio para desabafar e falar sobre as experiências, e não precisa ser uma rede de apoio física, pode ser uma rede de apoio virtual. Então, quer desabafar lá no nosso grupo, fiquem à vontade para desabafar, para falar, né? Chamem uma de nós, coloca no grupo, fala com a amiga. É importante colocar para fora o que está sentindo, né? Aprender boas práticas que já funcionam para outras pessoas é também uma excelente forma de combate ao burnout, principalmente nas etapas mais iniciais, que é essa exaustão que a gente estava falando, quando a vontade de se isolar aumenta. Então, procurar ajuda, procurar ver o que que as pessoas têm feito para melhorar, né, algumas estratégias diferentes, o que que está sendo bom, que talvez eu possa fazer igual, e procurar ajuda de profissionais especializados nesse processo, tá? Mais uma vez, a Jamile, né, falou, estamos aqui para isso também, tá? Também para ajudar nesse processo. Chama a Jamile, coloca no grupo, e a gente está aqui para isso também. Quando a gente fala assim, dividir as tarefas domésticas, as mulheres, as mães em geral, né, têm essa tendência de ser aquela mãe polvo, né? De dar conta de tudo. Então, a depender da idade da criança, já dá para dividir, dar algumas responsabilidades para ela. Então, terminou de comer, bora tirar o seu pratinho da mesa. Chegou da escola, tira, cadê a lancheira? Bota a lancheira na cozinha. Começa a dar pequenas responsabilidades para a criança, para ver que é natural.
Porque a gente às vezes reclama das crianças, mas somos nós que educamos as crianças. Então, começa a inserir ela no dia a dia da família. Ou então, tem algum atendimento que a gente ouve assim, mas meu marido não ajuda em nada. Mas você deixa ele ajudar? Você acha que ele está fazendo mal feito? Tem que ser sempre do seu jeito. Então, a gente precisa realmente começar a delegar. A gente vai falar sobre isso aqui na frente. Uma coisa que é muito importante para evitar o burnout e para sair dele é a gente ter o autocuidado como uma prioridade. Então, responde aí para você mesmo, se quiser colocar no chat, abrir a câmera e falar, enfim. O que é que você tem feito com você? Ó, essas três perguntas aqui, eu e Grazi usamos em todos os atendimentos. Todos. E creiam, muitas mulheres não sabem responder. Não sabem. O que que você tem feito por você? Ah, não sei. O que você A mais primeira normalmente é nada. gosta? É nada, é verdade, nada. E o que você mais gosta de fazer? Ah, nem sei mais. Não sei. E quando foi a última vez? Tem tanto tempo que eu nem lembro. Ah, eu gosto de ir pro cinema. Foi quando? Não sei. Gosto de ler um livro. Gosto de tomar um café na cafeteria, comer no bolo de não sei o quê. Por que não vai? Então, essas três perguntas. Se vai, ao invés de tomar um medicamento por conta própria, pega essas três pílulazinhas aqui, ó. Põe todos dentro da bolsinha de remédio. O que eu tenho feito por mim? Cola no banheiro. Coloca um post-it no banheiro, na tela do celular, em qualquer lugar. Dentro do armário, onde tá os potinhos de mantimento. Cada um você falou. O que eu mais gosto de fazer. Aí, definitivamente, não é cozinhar. O que eu posso fazer, então? Vou fazer um congelamento? Vou comprar comida fora? Vou chamar alguém para fazer a comida? Começa a pensar em soluções. Por que que eu não tenho feito o que eu gosto? Por que que eu não tenho ido no cinema? Por que que eu não tenho feito academia? Por qual motivo? Ah, aí vem o financeiro. Ah, tô sem dinheiro para fazer atividade física. Tem um monte de programa gratuito na internet que pode fazer em casa. Ou então vai caminhar. Caminhar é de graça, 0800. Se não tem praia, tem um parque, tem um lugar florido, qualquer lugar. Mas para de dar desculpas para você. Porque se fosse para você fazer algo por alguém, provavelmente você estaria disponível. Quem trabalha mesmo, né? CLT, é clássico. Você pode ficar mais uma hora hoje, é fechamento, bora ficar aqui mais um pouquinho. Vai ficar. Não vai dizer que você, não, não vou ficar. A maioria fica. Mas se falasse assim, ó, pega agora, fica uma hora a mais, só para você. Você ia dizer o quê? Você ia aproveitar esse tempo, ou você ia lembrar daquela lista de coisas que você tem para fazer para o dia seguinte. E aí reforça ainda mais nossa ansiedade. Então, o que é ansiedade? É o excesso de futuro. A gente está sempre preocupada com o que vai acontecer amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? A gente nem está vivendo aquilo hoje. Nós temos uma geração de pessoas super ansiosas, começando das crianças. Elas se espelham na gente. A Lu falou aqui, sábado eu fiz uma massagem relaxante. Isso aí tem que se priorizar mesmo. Eu fiz hoje no horário de almoço. A gente tem que, ó, otimizar o tempo Aqui vem a coisa e que dar o jeito. e aí, Graça, por exemplo, meu perfil é influente. Eu gosto de conversar, gosto de falar. Eu falo com Graça todos os dias quando a gente está no carro. Agora a gente criou uma regra de não ficar com a câmera aberta para não ficar se olhando e prestar atenção, mas a gente se fala todos os dias. É algo que me faz. O meu perfil de comportamento necessita de falar. Eu preciso falar. Então, qual foi a alternativa que eu tenho? Não tem ninguém aqui, uma rede de apoio presencial. Procura uma rede de apoio virtual. Tenha uma amiga para chamar de sua. Claro que você sabe que você pode contar. Então, amiga, tô bem hoje. Tô aqui. Amiga, tô ótima hoje. Amiga, tô ruim, tô mal. Quero desabafar. Divide o peso que fica mais fácil. Então, alguns lembretes importantes. Foque no que você consegue mudar ou no que você consegue fazer.
mesmo que seja insignificante. Quando a gente está sobrecarregado, a gente tende a focar no que mais está nos estressando. Se você pensar assim, eu queria ver, sei lá, um carro rosa. Você vai começar a ver um monte de carro rosa na rua, porque o seu foco está ali. O que a gente foca expande. Então, se o meu problema é, meu filho não está dormindo, meu filho está fazendo birra, meu filho não me obedece. Você só vai enxergar isso. Você vai ficar tão focada nisso que vai começar a não perceber outras coisas. E aí você começa a não ver possibilidades de solução. Você só vê o problema e não vê a solução. E aí o estresse é algo que é cumulativo. Se você não trata esse estresse, é como um vulcão em erupção. Daqui a pouco você vai explodir. Então, ou você vai implodir, vai se acabar toda por dentro, ou você vai explodir. As duas formas vão te fazer mal, porque guardou durante muito tempo. Então, se não está dando conta de fazer uma coisa, sabe aquela história de fatiar o elefante? Não, o problema é gigantesco. O que é que eu posso fazer? Meu filho não está dormindo. Eu não consigo resolver sozinha. Pede ajuda. Meu filho está com dificuldade em inglês. Contrata a Mari aqui, a Mari Schmidt, que além de terapeuta, ela ainda é professora de inglês. Vai, Mari, meu filho não aprende inglês, eu não sei ensinar. Isso me estressa. Você vai fazer o quê se você não entende inglês? Você vai ficar brigando todos os dias com isso? Chama alguém. Me estressa fazer comida. O que eu vou fazer? Vou parar um dia inteiro, vou fazer comida para 15 dias e vou congelar. Eu não posso mudar que eu não gosto de cozinhar e que eu não tenho habilidade. Isso falam de mim, um exemplo mesmo. O que é que eu posso fazer para mudar isso? Vou fazer tudo de uma vez. Quando minha mãe tá aqui, eu vou dizer, mãe, faz aqui um franguinho para mim, faz aqui um feijãozinho. Pronto. Se eu focar no que eu não gosto, eu vou ficar sempre remoendo aquilo. Então, começa a pegar o problema, anota. Quais são os meus problemas hoje? Meu cartão está atrasado, eu estou acima do peso, meu filho não me obedece. O que é que eu posso fazer? E começa a buscar solução. Não está vendo solução nenhuma? Ou você procura um profissional para te direcionar, ou pelo menos converse com alguém. Falar é terapêutico. A outra pessoa pode não saber nem o que fazer, mas ela vai te ouvir, ela vai te acolher. Nós somos seres relacionais, nós necessitamos de relacionamento para nossa vida. E aí vai o outro lembrete importante, que é pedir ajuda. É um sinal de coragem, um sinal de força e de amor próprio. Mas nós dificilmente assumimos que precisamos de ajuda, porque é da nossa sociedade que nós temos que dar conta de tudo. E aí vem sobre nós um sentimento de incapacidade, de inferioridade, de vergonha. O que a gente faz? A gente se cala. Só que esse se calar é como uma estratégia de defesa. Sabe aquela plantinha que chamam de sensitiva ou de fecha-porta Maria, que quando passa ela se fecha logo? É assim que acontece com muitas mães. Acontecer alguma coisa, ela se fecha para não demonstrar que não está bem. Ela está ali chorando por dentro, com seu coração sangrando, mas ela não se sente à vontade para pedir ajuda. E muitas vezes por medo de julgamento, de ser rejeitada, criticada. Então, esse silêncio impede de buscar ajuda. E ele começa a se isolar. E quanto mais se isola, reforça os sintomas do burnout. E se não trata o burnout, ele caminha para uma depressão ou uma doença mais grave, que pode reverberar no corpo todo. E o outro lembrete importante é cuidado com as expectativas, perfeccionismo e síndrome de Mulher Maravilha. Teve uma pesquisa que fizeram com mais de 1.700 pais e mães, para entender quais são os fatores que mais contribuíam para o burnout. Sabe qual foi o pior fator que mais contribui? Perfeccionismo. Porque a sociedade nos cobra que sejamos mães perfeitas, mulheres perfeitas, e a gente vai nessa onda, a gente embarca nisso. A gente busca, nós somos cobrados por uma perfeição, e buscamos essa perfeição.
Olha que combinação desastrosa. Não temos como ter a perfeição. Sabe por que a Mulher Maravilha dava conta de tudo? Ela tinha um avião invisível, tinha um cordão mágico, ela conseguia dar conta de tudo, porque ela tinha superpoderes, ela não era uma mulher normal, ela não era humana, ela era uma heroína com poderes. Por isso ela conseguia resolver tudo. E a gente se espelhava nela. Por quê? Todos os super-heróis, pode ver esses desenhos, todos eles tinham algum superpoder ou uma super equipe para ajudar. O que a gente quer ser? Nós, simples mortais, querer ser a Mulher Maravilha da conta de tudo. Aí vem nosso perfeccionismo e as expectativas. Vou até botar no grupo aquela música que eu amo e falo para todo mundo. Expectativas sempre machucam. Para que tanta expectativa? Especialmente sobre os outros. Imagina, estou esperando que Mari tá lá em Goiás, ela vai mandar uma mensagem para mim hoje. Estou aqui, ó. Aí Mari vai falar comigo hoje. Aí acho que ela vai falar comigo. Aí Mari tá lá ocupada fazendo mil coisas com Luísa, nem lembrou da minha existência. Mas eu fiquei magoada porque ela não atendeu a minha expectativa. Ou então, eu sonho que meu filho seja super obediente, que não dê mais nenhum vexame na rua, não se jogue no chão, não grite com ninguém. Depende exclusivamente de você, é isso? Não depende. Então, por que você está com essa expectativa tão alta em relação ao seu filho, se ele é só uma criança que ainda está aprendendo, ainda está em fase de construção? Então, eu sei que é difícil, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Vou ter uma expectativa, mas essa expectativa, o quanto ela pode ser real? Especialmente quando depende dos outros. E aí vem a oração, né? A gente fala, meu Deus, seja feita a tua vontade. Aí quando Deus permite que a vontade dele seja feita, a gente questiona. A gente tem a expectativa que ele faça a vontade dele, mas de acordo com a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Mas a minha não é feita, eu fico chateada com Deus ainda por cima. Aí se alguma coisa é boa, graças a Deus. Se é ruim, oh meu Deus, me ajude. E você fez o quê para isso? E quando a gente delega tudo para Deus, a gente tira a nossa responsabilidade. Quando a gente delega e dá expectativa para o nosso parceiro o tempo todo, a gente tira a nossa responsabilidade. Se é culpa da economia do Brasil que está ruim, a gente tira a nossa responsabilidade. Então vamos focar no que a gente quer é meu, o que depende de mim. Eu quero trocar uma lâmpada, depende de mim? Depende. Mas a fiação deu curto-circuito. Não adianta eu ir para o Google procurar mil coisas, eu vou gastar tempo, vou correr risco e não vai ficar bem feito. Às vezes a gente faz economias de palito, tanto financeira quanto de tempo. Nós temos a tendência de resolver tudo. Olha só, acabamos. Falei mais que a tagarela. Deu uma hora aí, praticamente certinho. A pontualidade britânica está aqui. E a gente quer Tá agradecer. convivendo muito com os britânicos, né, Jamile? Viu só? Meu Garota perfil fina. comportamental é, além de fluente, a conformidade. Conformidade gosta de regras e procedimentos. E se a gente marca uma hora, possivelmente a gente não vai atrasar. Se a gente se empolgue muito, vocês ficassem tagarelando com a gente ia tagarelar até umas horas. Ô, Mili, bota de novo aquela última tela ali. Essa Essa. Eu vou aproveitar e falar sobre algo que a gente nunca falou, acho assim, explicou. Juntas Podemos Voar é um projeto. E esse projeto, ele surgiu já há um tempo. E esse projeto surgiu de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado. Onde nós entendemos que juntas nós podemos ajudar muitas outras famílias. Então, quantas borboletas estão por aí no casulo ainda, no processo de transformação, sofrendo, precisando voar. E muitas vezes, quando sai do casulo, ainda precisa de um tempo
para conseguir levantar voo, se fortificar, se fortalecer. E o Juntas surgiu dessa inspiração, onde eu e a Jamile, a gente juntas dá as mãos para as outras borboletas, juntas a gente fortifica todas as outras, para que juntas a gente possa voar por aí. Então, esse é um projeto. Eu e a Jamile, a gente está fazendo os atendimentos juntas, as famílias. E os nossos pilares estão aqui embaixo: educação parental, sono, terapia emocional de famílias e análise de perfil comportamental, onde a gente faz 4 atendimentos voltados para esses pilares, né? Então, a família traz aquilo que está, qual que é o problema, qual que é a questão do momento, e juntas a gente busca as melhores alternativas dentro de um método que nós criamos. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, chama a gente, que juntas nós vamos voar com certeza. Ai, é tão bonito, né? Mas a gente fica emocionada porque sabe aquelas coisas que brotam do coração? Foi isso. E cada vez que a gente atende uma família, que a gente consegue fortalecer as asinhas dessa borboleta, a gente voa junto com elas. Então, não tem preço. E por isso também que a gente criou esse grupo do WhatsApp, porque a gente não fica falando muito, mas atenção é essa, vamos primeiro preparar o terreno, nos fortalecer, para que vocês comecem a se sentir mais à vontade umas com a outra. E chega assim, ó, hoje eu tô mal, sabe? Não tem problema, não é? Ah, eu vou cobrar para fazer isso. Não, gente. É muito além disso. Você precisa de ajuda, espécie, a gente vai te atender. Beleza, você vai lá para atendimento. Só quem é do grupo tem um valor diferenciado. Mas no dia a dia, você desabafar, você falar, hoje eu tô mal, hoje aconteceu isso. Nós temos ali mulheres que estão ali para te ouvir, para te acolher, para te dar colo mesmo, sem julgamentos, sem nada. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, o que é que vocês acharam. Contem-nos tudo. As mares todas aqui, Ai, coisas minhas 3 queridas. pares, gente, eu não aguento, olha. Uma overdose de mares. Diz a Lene que Muita mare no ambiente só. eu sou abençoada. Tenho 3. Ah, nada, meninas. Na verdade, ouvir vocês já faz a gente diminuir um pedacinho aí desse burnout, né? A gente chega nessa estafa, mas o processo pode ser mais leve, né? Eu carreguei isso, assim, do que eu ouvi vocês falarem aí, assim, que. E eu enxergo a educação parental nesse sentido também, que é de fato um processo desafiador, mas que a gente que tem caminhos para a gente viver isso sem que a gente sinta tanta chateação pelo processo da maternidade, né? Então, vocês trazem isso com muita leveza, assim, é bom de ouvir, levo coisas boas daqui, que juntas vocês voem, que esse arzinho a gente pegue um pedaço também, e juntas todas possamos voar. Parabéns. Obrigada. Meninas, boa noite. Eu adorei o conteúdo e, como ela falou, foi de uma forma super leve. A gente não está acostumada a falar sobre isso, né? A gente acaba tocando a vida de uma maneira automática e muitas vezes a gente não tem coragem de encarar os problemas e encarar as questões que nos atrapalham, né? A viver de uma forma mais plena conosco, com a gente mesmo e com a nossa família, os nossos filhos. E da forma como vocês conduziram foi super tocante, a gente consegue se enxergar, eu consegui me enxergar em várias coisas, eu acho que isso é importante, parabéns. Obrigada. Obrigada. Então é isso, gatinhas. Vamos encerrar a gravação.